Por que será que mesmo quando nossa humanidade avançou tanto e a ciência nos libertou das superstições, brindando com argumentos racionais e convincentes, continuamos procurando por experiência religiosa e espiritual, tentando conectar o céu com a terra? É uma boa pergunta, não é? Nós precisamos pensar, em primeiro lugar, que a razão não é necessariamente oposta à busca do divino, já que o divino se manifesta através do universo inteiro, inclusive através da busca científica. Em segundo lugar, porque a própria busca produz a graça do conhecimento, a aproximação à verdade. E em terceiro lugar, porque a busca do divino, que chamamos de experiência religiosa, é motivada pela ideia de o improvável se tornar possível. Não faltam exemplos na história humana de seres sem nenhuma relevância que colocaram de joelhos impérios inteiros. Por isso, não é de admirar que a busca do divino seja vista com temor e até com muito preconceito. Eu penso que torna-se imperioso que não pensemos que teremos que fazer uma escolha entre ser um cientista, dar razão apenas ao que pode ser comprovado pela ciência, em detrimento de nossas experiências espirituais. Eu sei que o assunto é polêmico e com razão. Nós estamos num tempo em que oscilamos entre fazer o que a ciência nos aponta como comprovadamente eficaz, porque se não cumprirmos isso que a ciência nos aponta, estaremos negando a ciência. Isso é perigoso, né? Mas, por outro lado, estamos nadando contra uma corrente de enxurrada de espiritualidade vazia, com princípios, eu diria, capitalistas, no fundo. Esses propósitos espiritualistas que não mudaram o paradigma existencial, que se utilizam, na verdade, da mídia, né, como marketing pessoal para proferir impropérios ineficazes e que desiludem todos nós a respeito da veracidade daqueles que realmente fazem espiritualidade por amor e não se autopropagam. Então, separar as duas coisas seria se fechar para o próprio propósito evolutivo, fechando para aquelas mudanças necessárias à humanidade, em que se faz mister unir ciência e espiritualidade. Devemos utilizar nosso bom senso, valorizar a ciência enquanto instrumento de conhecimento das leis da matéria e a espiritualidade como um caminho para conhecimento do que está para além do ser material. Este nos aponta que somos espíritos dirigindo um corpo físico através da mente. A própria ciência nos brinda com conceitos que nos fazem aproximar dessas visões. Falaremos deles posteriormente, que vem através da física quântica. Porém, o uso da palavra quântica caiu no uso indevido, como se por um passe de mágica pudéssemos acionar saltos evolutivos sem o devido esforço vivencial. A falácia das terapias sem fundamentos nos intrigam diante da capacidade do ser humano em não ter vergonha de utilizar estes instrumentos com o único propósito financeiro, entrando no jogo do marketing pessoal e se ocupando em manter o foco apenas nos resultados materiais em detrimento da verdade. Há pouco tempo, eu mesma fui xingada de, acreditem, corretinha demais.
Eu fiquei meio intrigada com isso, porque, embora o tom do xingamento não fosse nada amistoso, eu considerei como um elogio. Graças a Deus que eu sou correta. Corretinha demais é para além de correta ainda. Eu agradeci. Desta forma, nós temos que ter consciência daquilo que estamos fazendo com o nosso processo evolutivo. Nós vamos nos colocar nas mãos de quem? Né? Por quê? Será que nós realmente acreditamos que alguém pode fazer o nosso caminho por nós? Seria como pedir a alguém que ande de bicicleta no nosso lugar. Não seremos nós, será o outro. Então, nós não estamos fazendo o nosso processo. O outro está fazendo o processo dele. Ninguém pode fazer o nosso processo no nosso lugar, não é? Bom, vamos aprender a valorizar os nossos ganhos materiais, pois são eles que nos darão força e proteção nesse mundo caótico em constante transformação, sem perder a ética espiritualista de ser fiel à verdade universal. Nós já temos grandes mestres que, ao longo da história da humanidade, nos apontaram caminhos e não devemos negá-los pensando apenas na nossa autoproteção. Pensem nisso antes de se colocar em mãos improváveis, que negam ou só valorizam a ciência, por um lado ou por outro, assim como se colocarem em mão de pessoas que se dizem terapeutas, mas não possuem preparo científico suficiente para compreender o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito, e observando as leis do universo como sendo a certeza de que não haverá mudança se não nos implicarmos conosco mesmos. Lembrem-se, somos buscadores. Um abraço.